Sobre a questão da situação também, foram 3 ônibus, se não me engano aí, que ficaram detidos, né, no meio da estrada, mais ou menos ali na Praia do Francês, não chegaram até a capital alagoana para acompanhar de perto aí, é realmente lamentável a situação. Saiu uma nota da PM, né, da Polícia Militar do Estado de Alagoas, e como também da Mancha, né, foram divulgadas algumas notas e existe esse embate aí de ambos os lados, né, Clevane? Tony, eu não quero entrar nesse mérito aí, porque é complicado você... É uma versão da polícia e a versão da torcida. De repente, até o próprio Asa, através da sua assessoria de imprensa, divulgou uma nota repudiando a ação que aconteceu lá. E a polícia divulgou uma nota dizendo o seguinte, que os ônibus foram interceptados e dentro do ônibus a polícia encontrou artefatos de bomba e ainda encontrou uma arma de fabricação caseira. Então assim, peraí, meu irmão, os caras iam para um jogo de futebol ou iam para uma guerra? Então, eu não quero entrar em comentar sobre isso, para de repente não magoar alguém ficar chateado comigo sobre o comentário. Agora, se não encontrassem absolutamente nada dentro do ônibus, obviamente que torcedores teriam ido para a capital, teriam ido para o jogo, para o estádio Rei Pelé. Ainda foi gente para a central de flagrantes, aquela coisa toda, enfim. Então, eu vou esperar que, agora, de tudo isso, o que eu não consegui entender foi a questão das camisas dos torcedores. Por que as camisas também elas foram tiradas do torcedor? São duas coisas que eu queria ver também. Eu não consegui entender. Foi exatamente... essa foi a questão das camisas também. Que inclusive um dos torcedores reivindicaram sobre a situação, encontraram até em Maceió as camisas, estão lá, algumas situações, bonés e outros pertences. Estão na polícia? Não, em lixo mesmo, Jogar no lixo. E aí o que acontece? Tem outra situação também, o porquê não foi revistado o ônibus aqui ou lá dentro, na capital mesmo. Eles fizeram uma blitz. Não. Aí foi o seguinte, aí foi traçado, eu tava na reunião, na terça-feira, uma semana antes da decisão do campeonato alagoano. Eu estava na reunião, o comandante do policiamento do interior, o coronel Wilson Silva, deixou bem claro que os ônibus seriam escoltados e antes da chegada ao estado... Tony, é o seguinte, a polícia... E aí eu acho que o pessoal da Mancha Negra, eu não tenho procuração para defender ninguém, mas acho que o pessoal da Mancha Negra tá correto, tá certo. E eu vou explicar o porquê o pessoal da Mancha Negra tá certo, tá correto. E a Mancha Negra precisa entrar com uma ação, não pode ficar só falando. Tem que entrar com uma ação, vai na corregedoria da polícia, constitui advogado... Porque eu vou explicar, vou chegar lá. O seguinte, o coronel Wilson disse que seria uma escolta da mesma forma que iria fazer com o torcedor do CRB Maceió, Arapiraca, estariam fazendo com os torcedores de Arapiraca, Maceió, com os torcedores do Asa. Perfeito, tranquilo, escolta, perfeito. Não, a polícia não vai dizer nunca, só se a polícia for muito inocente, imberbe e bestona. Dizer onde vai fazer, olha... Em Campo Alegre, nós vamos parar a fazer uma revista. Pô, não vai dizer, né, velho? Não vai dizer que vai fazer uma blitz, vai dizer que vai fazer... Não vai dizer. Antes de Maceió, seria feita uma revista. Foi o que disse o coronel Wilson. O que é que acontece? Que eu entendo, pelo que eu ouvi, li as 2 notas hoje, estava extremamente ocupado na capital em Maceió resolvendo umas coisas. Eu cheguei direto de Maceió para o programa, mas li algumas coisas, busquei algumas informações... E também ouvi, agora há pouco, os representantes da Mancha Negra. Ponto. Porque eu acho que a Mancha Negra está certa. Teve a revista, segundo a Mancha Negra. Eu vi alguns vídeos no dia do jogo também. Ponto. Aí colocaram todo mundo de joelhos no asfalto, com as mãos na cabeça. É um procedimento normal que a polícia faz? Bota de joelho, todo mundo faz a revista. Não demora o tempo que ficou. Demorou demais. Com o povo lá na chuva, de joelho no asfalto. Ponto. Mas fez a revista. Segundo a polícia, encontrou no ônibus artefatos. De bombas, né? Artefatos. E uma arma de fabricação caseira. No dia do jogo, a polícia emitiu uma nota. Pelo menos eu tive acesso a um comunicado não oficial, mas que veio... de um integrante da Polícia Militar. Disse que demorou a liberar o pessoal da Mancha,
porque estava aguardando o esquadrão antibombas do BOPE. É um procedimento correto? Esse é. Quando tem artefatos, não libera de forma imediata. Chama o esquadrão antibombas do BOPE ou do Tigre para poder fazer a vistoria se tiver bomba desarmada, fazer aquela coisa toda. A polícia do Brasil toda faz isso. Qual o erro da polícia, a meu ver, pelo que eu ouvi? A demora que ficou com o pessoal no asfalto ajoelhado, que não tinha necessidade disso. Que esboçaram reação? Reagiram? Não, então não tem necessidade disso, ponto. Esse é o primeiro ponto. Levaram 3 pessoas para a central de polícia. E é aí onde eu acho que a mancha está correta. Eu particularmente, eu sou avesso, às vezes, às torcidas organizadas, porque, infelizmente, tem pessoas que se infiltram para manchar o nome das torcidas. É exatamente essa questão. É muita inocência você saber que ia ser revistado e levar artefato. E o que tem a ver as camisas ficarem A retidas? torcida tem muita gente de bem. Tem médicos, tem engenheiros, tem pessoas do bem. Mas, infelizmente, pessoas se infiltram e mancham os nomes das torcidas organizadas no Brasil todo. Ponto. Qual o erro que eu acho? E acho que a polícia, que a Mancha Azul, a Mancha Negra, deve formar o seu departamento jurídico, trazer o jurídico e se tá certa, se tem razão, tem que ir buscar a razão por meios legais, que é a justiça. Chegaram na central de polícia, no bairro da Pitanguinha, no Farol, 3 pessoas foram detidas, levadas à central de polícia. E aí é onde entra o X da questão. Se estava com artefato no ônibus, se estava com uma arma de fabricação caseira, por que ninguém ficou detido? Por que não houve inquérito? Todo mundo liberado. Mas tem um adendo nisso aí também. Foram 3 ônibus. Foram 3 ônibus. Eram 3 ônibus? Foram 3 ônibus. Nos 3 foram encontrados Em artefatos? um foi encontrado artefato. Por que não E liberou por que não liberou os outros 2? Existe o X da questão também. Isso é o de menos. Isso é o de menos. Isso aí não é nada. É o de menos. O X da questão está: se eu tô no carro, se o Clevânio tá no carro dele com artefatos, com uma arma de fabricação caseira, como é que o Clevânio é conduzido à central de polícia e não tem registro de nada? É liberado. Peraí, ele não tá... É alguma coisa estranha, né? Ele tá com arma. Ele tá com... Por que não houve? No mínimo... Não houve inquérito, né? No mínimo, pagamento de fiança para ser liberado. No mínimo, e responder o processo em liberdade. Não teve nada disso. Então, o X da questão tá aí. Aí o Zé Oliveira me traz a informação aqui. Não foi ninguém indiciado? Ninguém? Todo mundo liberado. Ninguém tá respondendo nada. Pelo menos é o que diz o pessoal da Mancha Negra. E eu tô me apegando pelo pessoal da Mancha Negra, porque eu ouvi agora à noite eles falando isso. Outra coisa, e vou dar o crédito na Rádio Líder FM. Tava lá o presidente da Mancha, Wesley, o Comunicação Social da Mancha Negra falando sobre isso. Eu tô me apegando a eles, porque quando você faz uma exposição dessa, você tem que estar muito seguro dos fatos. Outra coisa, a Polícia Militar emitiu uma nota, mas em momento algum a nota da polícia, que é extremamente genérica, a nota da polícia desmente o pessoal da Mancha Negra. Não desmente a nota. Coloca apenas a versão deles. Coloca apenas a versão, mas não vai pro confronto com o pessoal da Mancha Negra. E a nota da polícia é extremamente genérica. Aliás, quem fez a nota precisa fazer uma nota bem melhor. Porque foi horrível a nota da polícia. Ponto. Agora, o que me chama a atenção é porque se tem um artefato, se tem arma, o porquê não tem ninguém detido? O porquê ninguém tá respondendo, todo mundo liberado no mesmo dia? E outra coisa, viu, Cardeal? Então eu acho que a Mancha Negra tá correta nesse caso e que, pelo que disse o representante da comunicação social da Mancha Negra e o presidente agora à noite, diz que já está formalizando com o departamento jurídico, porque não vai deixar assim e precisa ser rebatido como eles são tão rebatidos. Acho que está correto e o caminho é justamente esse. Não é nem falar demais, é procurar quem de direito e resolver as coisas. Outra coisa, você toma as camisas de todo mundo. E essa camisa, eu não sei se foram as mesmas camisas, não vou dizer que foram porque eu não vi. Supostamente, porque ninguém tem prova que são as camisas. Há uma coincidência, mas coincidência para prova há uma distância enorme. Então, supostamente, foram encontradas X quantidades de camisas da Mancha Negra dentro de um saco de lixo jogado.
E na hora que o ônibus foi abordado, tomaram as camisas da Mancha Negra. Segundo o presidente da Mancha, além de camisa, capacetes, celulares, relógios, enfim. O presidente da Mancha Negra disse isso hoje. No ar. Então, assim, eu entendo que a Mancha Negra deve procurar o setor jurídico, que já vai fazer isso, e aí quem de direito vai ter que se pronunciar. Uma coisa que eu quero colocar aqui, eu não entendi ainda. Bom, foram identificados 3 pessoas. Artefatos, uma arma de fabricação caseira, ok. Foram para o DEIC, não é assim? Foram para a delegacia. E o restante? Por que não liberaram para ir para o jogo? Não, a liberação houve. A nota que eu recebi no dia do jogo, eu não falei isso. Houve a liberação? Houve. Não houve da forma que deveria acontecer. A nota que eu recebi no dia do jogo, e eu não li porque primeiro eu tenho que apurar os fatos, para depois falar. Não vou emprenhar pelos ouvidos. O que é que a pessoa que é militar, que mandou a nota, disse, não é uma nota oficial. Eu tomei a iniciativa, procurei saber e estou divulgando. Então não é oficial, é oficioso. Mas a informação que eu tive que a demora para liberar o pessoal lá no local foi porque tinha que esperar o esquadrão antibomba chegar, fazer a vistoria nos ônibus para liberar os ônibus. Só que qual foi a informação que receberam? Segundo, tá aqui a nota no meu telefone. Que receberam que já estava fechado e não tinha mais acesso. Porque os portões têm horas. Tem hora para fechar também. Não fica aberto o jogo todo, tem hora para fechar. Não é assim. Até porque já tinha esgotado todos os ingressos, aí, superlotação. Mas os ingressos, a Mancha já estava fechado, portanto. Não, eu entendo que estava fechado. Eu estou dizendo que os ingressos, eles já estavam com os ingressos. A Mancha já saiu de Arapiraca para lá. Não entra, isso é no Brasil todo. Eu estou dizendo que a Mancha... Eu estou dizendo que a Mancha já ia com os ingressos de Arapiraca para Maceió. Aí o atraso que ocorreu, que já era 4 horas e 30 minutos, aí os portões já estavam fechados, exatamente, é isso que eu tô dizendo. E a parte prejudicada aqui, claro, que é a Mancha, vai ter que entrar na justiça para buscar reparações de alguma do forma. Que aconteceu, se é que existiu. De alguma forma, agora. Aí qual foi a demora? Não, a demora foi porque esperou o esquadrão antibomba chegar, fazer a vistoria nos ônibus e liberar. O esquadrão antibomba, não sei se chegou ou se não chegou, foi liberado. Qual foi a informação que diz a nota oficiosa? A que eu recebi primeiro no jogo. Que liberou, mas receberam a informação que os portões já estavam fechados e não poderia ter acesso. Você vai fazer mais o que lá? Aí foram orientados a voltar para Arapiraca, porque iria para o estádio, mas iria ficar na porta, não ia mais entrar. Agora, houve, a meu ver, um excesso? Houve. Ponto. Pegando a nota da polícia, a nota da Mancha Negra e ouvindo alguém da Mancha Negra. É preciso que a polícia fale e se expresse de uma forma mais direta e objetiva, não com a nota genérica, porque a nota, sinceramente, honestamente, a gente que é jornalista lê a nota, sinceramente, liga nada a lugar nenhum.